Convido neste momento o paraninfo da turma do curso Livre em Teologia, o pastor Elias Paraíso, para realizar o discurso aqui na tribuna. Boa noite. Senhores diretores, bispos, professores, membros do CEFORT, todo mundo já nominado, né? E, acima de tudo, vocês, graduandos, né? A primeira palavra que eu quero dizer é obrigado. Há coisas na vida que não se repetem. Sempre são como se fora na primeira vez. E ser paraninfo dessa turma, paraninfo é para, junto, ninfos, noivo, quer dizer, padrinho, né? É uma dessas coisas, né? Especial. Senti uma alegria profunda quando a Carla, representando a turma, me trouxe a notícia da minha escolha. Eu fiquei tenso e agora o que eu tenho que fazer é respirar fundo e olhar lá para a galeria, né? Porque a emoção genuína que eu sinto, né, documentam que esse momento é único. Fazer um discurso é uma grande responsabilidade. Ou eu acreditava que era. Vieram as memórias da minha formatura, né? Refletir sobre um discurso lá na juventude do pastor reitor Clóvis me ajudou a escrever o meu próprio. Eu não consigo lembrar uma palavra do que ele disse. Nada. E essa descoberta libertadora me permitiu seguir em frente, né? Sem temer a possibilidade de que eu venha inadvertidamente influenciar, né, algum de vocês a tombar as promissoras carreiras para se tornarem professores de línguas bíblicas. Viu? Se vocês se lembrarem dos professores de clássicas, eu estou à frente do Dr. Clóvis. A segunda palavra que eu tenho é para os familiares. Em parte eu fui estudante adulto também, e como deve ser gratificante o momento de hoje, sublime, vê-los comemorando a conquista da formatura de um curso superior, e mais ainda quando o diploma é conquistado aqui no CEFORT, né? Meus sinceros parabéns. Tenham a confiança de que todas as renúncias, esforços e privações estão galardoados. Hoje a noite é do presente e do futuro, e ele será brilhante para cada um dos seus filhos, filhas, maridos, esposas, irmãos, pais, formandos. Eles terão muito o que ensinar a todos nós. A terceira coisa que eu quero, e última que eu quero dizer, e todas as demais palavras, tantas quanto o tempo me permita, dirijo agora a vocês, queridos graduandos. Eu perguntei-lhe o que eu gostaria de ouvir na minha formatura. Que lições me deram essas décadas depois? O que passou entre aquele dia e hoje? Na verdade, eu quebrei a minha cabeça e o meu coração pensando o que deveria dizer hoje à noite aqui. E eu cheguei a duas respostas. A primeira, neste dia maravilhoso em que nos reunimos para celebrar o vosso sucesso acadêmico, né, eu decidi falar sobre os benefícios do fracasso. Né? Enquanto vocês estão no limiar daquilo que a gente costuma dizer, a vida real, eu quero falar dos benefícios do fracasso, exaltar a imaginação. Pode ser uma escolha estranha e paradoxal, mas me escutem um pouquinho. Olhar para um jovem de 20 anos de idade que eu era quando me formei é uma experiência desconfortável. No final do meu curso teológico, expectativas do meu pai, da minha igreja, do bispo, pai do bispo Joedir, né? E mais tarde do próprio Dr. Clóvis, né? Meia vida atrás eu estava entrando em um estranho balanço entre a minha ambição e o que as pessoas próximas esperavam de mim. Fui convencido que a única coisa que eu queria fazer para sempre era ser pastor.
Meus pais, ambos vieram da pobreza, não foram à faculdade e formaram a minha opinião. E chegamos a um acordo em um certo momento que, olhando de agora, não satisfazia ninguém. E eu fui estudar teologia. Mal meu pai tinha virado o carro na esquina e eu estava trocando uma boa parte do tempo da teologia e me apressava no corredor dos estudos clássicos. Eu me lembro de ter contado aos meus pais que eu estava estudando línguas e literatura clássica, muito mais do que teologia. E provavelmente ficaram sabendo pela primeira vez bem mais tarde. De todas as matérias do planeta, eu acho que eles não poderiam nomear uma tão pouco útil quanto o latim ou mitologia grega para alguém ter segurança de pagar o aluguel e as despesas da vida. Eu gostaria de deixar claro, entre parênteses, que eu não culpo meus pais por essa perspectiva. Existe uma data de expiração até quando você pode culpar os pais por te orientar por um certo caminho. No momento em que você tem autodireção, as responsabilidades são suas. O que eu mais temia naquela idade não era a pobreza, era o fracasso. Eu admirava, estudava com afinco, mas algum talento com esforço não vacinam ninguém contra os caprichos do destino. Agora que vocês estão se formando no Ceforte, talvez não se possa sugerir que não estejam familiarizados com o fracasso. Talvez o medo de fracassar os tenha dirigido tanto quanto o desejo do sucesso. Na verdade, talvez o conceito de fracasso não seja tão diferente da ideia de sucesso de outra pessoa comum. Olhem aonde é que vocês já chegaram. Eu me vi em certo momento sem emprego, casado, com filhos pequenos, mais pobre do que poderia ser, sem ser morador de rua. O medo que os meus pais tinham e que eu mesmo tinha acontecera comigo, e por qualquer um dos padrões conhecidos era o maior fracasso que eu mesmo conheci. Não consegui terminar determinado requisito acadêmico, quiseram me transferir para uma igreja do interior na qual eu não pude ir, porque o teto da igreja desabou numa enchente. Não haviam sequer cultos lá, definitivamente eu não tinha como me sustentar. Já se tornara difícil por conta dos estudos em Curitiba, e eu fiquei deprimido. Contei há poucos, mas alguns dentes caíram exatamente por isso, com atestado médico. Deitei semanas a fio. Agora eu não vou ficar aqui a dizer que o fracasso é algo bacana. Aquele período na minha vida foi obscuro e eu não tinha a mínima ideia de que, como a mídia chama, aquilo teria um final de conto de fadas. Eu não tinha ideia de que até de que distância aquele túnel ia, e por muito tempo qualquer luz no fim do túnel era mais esperança que realidade. E agora, por que é que eu digo a vocês os benefícios do fracasso? Simplesmente porque o fracasso significa uma redução do que era dispensável. Eu parei de fingir algo, ser algo que eu não era, e comecei a dirigir toda a minha energia para terminar uma única coisa que me importava, que eram os estudos clássicos no âmbito dos textos teológicos. Se eu tivesse sido bem sucedido em qualquer outra coisa, talvez eu nunca teria achado determinação para ter sucesso nesta área, que eu acreditava e que realmente fazia parte de mim. Eu fui emancipado porque o meu maior medo já tinha acontecido, e eu sobrevivi, e ainda tinha filhos, família, a quem eu amava, um velho computador e ideias. Então o fundo do poço se tornou uma fundação estável, na qual eu reconstruí minha vida há algumas décadas atrás. Talvez vocês nunca fracassem na escala que eu fracassei.
Porém, o fracasso em algum ponto da vida é inevitável. Viver sem fracassar é algo impossível, a não ser que você viva com tanto cuidado que, ao final de contas, você não viveu nada. Nesse caso, fracassou por omissão. O fracasso me deu uma segurança interior que eu nunca tive antes ao passar provas. O fracasso me ensinou coisas sobre eu mesmo que eu nunca teria aprendido de outra forma. Descobri que eu tenho força de vontade própria, que eu era mais disciplinado do que achava que era. Descobri que eu tenho amigos realmente que valem mais que diamantes. E o fato de sair de uma situação difícil, mais forte, mais sábio, significa que está para sempre seguro da sua habilidade de sobreviver. Você nunca vai conhecer e fortalecer seus relacionamentos até que ambos tenham sido testados por adversidades. Este conhecimento é um presente, acima de tudo, por ser doloroso de se conseguir. E tem para mim mais valor do que qualquer uma das qualificações e títulos que eu tenho. Se eu tivesse uma máquina do tempo, eu diria para mim mesmo, aos 20 anos, que a felicidade das pessoas está no saber que a vida não é só uma lista de realizações e aquisições. Suas qualificações, o seu currículo, não são a sua vida. Não? Embora você vai encontrar pessoas da minha idade, ou até mais velhas, que confundem ambos. A vida é difícil e complexa. E é essa humildade que nos dá vontade e possibilita a sobrevivência nas dificuldades. Eu escolhi um segundo item que eu já estou encerrando. A importância da imaginação. Talvez você pense que é por causa do papel que teve a minha vida nesse processo de reconstrução. Mas não é somente isso. Eu aprendi a valorizar a imaginação num sentido maior, mais amplo. A imaginação não é somente essa capacidade humana única de enxergar aquilo que não é e, por conseguinte, ser fonte de todas as invenções e inovações. A imaginação é o poder que nos possibilita simpatizar, antes de mais nada, com humanos com os quais a experiência nunca compartilhamos. Uma das maiores experiências formadoras da minha vida anterior foi lidar com comunidades pobres no passado. E assim eu aprendi mais sobre bondade humana. A minha pequena participação em congregações distantes e precárias, como pequeno pastor de pontos de pregação, foi uma das mais humildes e inspiradoras experiências da minha vida. Diferente de qualquer criatura no planeta, os humanos podem aprender e entender sem terem presenciado. Eles podem se imaginar na mente de outras pessoas e se colocar no lugar de outras pessoas. Claro que isso é um poder. Tal habilidade pode ser usada para manipular e controlar, mas também para entender e simpatizar. Muitos até preferem não usar a sua imaginação. Eles escolhem permanecer confortáveis nos próprios laços da sua experiência, nunca se dando ao trabalho de imaginar como seria se eles tivessem nascido diferentes do que são. Alguns podem se recusar a ouvir gritos ou ficar presos nas cadeias. Eles podem fechar a mente e os corações para qualquer sofrimento que não os toque pessoalmente. Eles podem se recusar a saber. Eu não invejo essas pessoas, porque elas provavelmente têm mais pesadelos do que eu tenho. Escolher viver em espaços estreitos pode levar a uma agorafobia, uma fobia de praças, de lugares públicos abertos, e isso traz os seus próprios terrores. Creio que o obstinadamente não imaginativo vê mais monstros e está sempre mais assustado. Uma das coisas que eu aprendi nesses estudos clássicos que me aventurei, e na época não pude definir, está escrito no grego Plutarco: o que nós arquivamos internamente
mudará a realidade externa. Esta constatação é espantosa, ainda assim provoca milhares de vezes a nossa vida todos os dias. Expressa em parte, nossa escapável conexão com o mundo externo. O fato que tocamos a vida de outras pessoas simplesmente por existirmos próximos a elas. Quanto mais vai ser com vocês aqui do Ser Forte, né? Sua inteligência, sua capacidade de trabalho duro, fidelidade aos princípios bíblicos, educação que ganharam, dão a vocês um status único e responsabilidades únicas, né? O modo que vocês votam, vivem, protestam, pressão que exerce, o teor da sua pregação, este é o seu privilégio, mas pode ser também a sua perdição. Se você escolher usar o status e influência para falar em nome daqueles que não têm voz, se ousar não se identificar só com os poderosos, mas com aqueles que não têm poder nenhum, se conservar a habilidade de imaginar-se dentro da vida daqueles que não têm nenhum privilégio, então não serão só as suas famílias orgulhosas, mas milhares de pessoas cuja realidade vocês poderão ajudar a mudar, vão celebrar a sua existência. Nós não precisamos de magia para mudar o mundo. Já carregamos o poder que necessitamos dentro de nós. Temos o poder de imaginar um mundo melhor. A palavra poder na Bíblia, exousia, é aquilo que sai de dentro de nós, é ontológico, vem de dentro de nós. É a palavra que está no Evangelho, quando diz assim: em Deus, verdadeiramente, o exousia, o poder de serem feitos filhos de Deus. Bom, é uma boa hora para terminar. Eu creio em amizades incríveis, creio na tolerância, no amor e no bom humor, na capacidade de compreender e respeitar o outro diferente da gente. O mundo contemporâneo é feito de pluralidade e diversidade. Há muitos projetos de vida legítimos, há muitas e múltiplas raças, religiões e ideologias. Hoje eu não posso desejar a vocês nada mais do que todo o meu coração. Amanhã eu espero que, mesmo que vocês não se lembrem de uma única palavra minha, se lembrarão daquelas de que eu andei no corredor dos clássicos, me afastando de uma carreira promissora em busca do conhecimento ancião. Bem, queridos afiliados, não esqueçam de ser felizes. Lembrem-se que a felicidade tem mais a ver com atitudes do que com circunstâncias. Voem alto, mergulhem fundo, escolham o próprio caminho. Não tenham medo de tentar, de recomeçar, de reconstruir, de insistir. O maior naufrágio é não partir. Com essa frase do grande navegador, eu me despeço de vocês. Vão em paz, sejam justos, afetuosos, tolerantes, bons filhos de Deus, com humor, recomecem sempre e sejam solidários e imaginativos com aquelas pessoas, as menores que existem sobre a face da terra. E o mundo vai se atirar aos seus pés. Que Deus abençoe.